Ô gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu tenho maior dificuldade em lembrar finais de histórias, de filmes, séries. Às vezes eu assisto uma coisa, semana na outra, assim, já não lembro mais nada. Tem vezes que no dia seguinte eu não lembro mais o final. Pois olha que interessante, em 1987 saiu um romance chamado Acima de Qualquer Suspeita. Na época eu trabalhava em biblioteca e um best-seller de drama de tribunal, né, do Scott Turow. Na verdade, o romance de estreia dele. Pois eu nunca esqueci o final desse livro, a virada de trama, tá? Em 1990, inclusive, esse livro foi filmado lá, então era o filme estrelado pelo Harrison Ford. E aí, por exemplo, o filme eu já não lembro se mantém o final do livro, porque às vezes eles mudam, né? Porque assim, uma coisa que um monte de gente conhece o final, especialmente se é um whodunit, mas esse whodunit aí, quem fez, é meio disfarçado. Essa história está muito mais interessada na briga de ego dos dois homens lá do que, na verdade, quem cometeu o assassinato da promotora. Mas assim, às vezes eles mudam, né? Por causa do assassino, de saber quem que era o assassino ou assassina. Pois bem, em 2024 a Apple TV fez uma minissérie em 8 episódios. O filme lá de 1990, 2 horas. Agora eles estenderam essa história para 8 horas, né? E aí eu falei, nossa, será que tem tanta coisa assim para ter 8 horas? Não vai ficar uma coisa inchada, né? E aí você fala assim, então você não deve ter visto com suspense, assim, né? Porque se você lembra do final do livro, não, eu acabei vendo com suspense mesmo. Quem será que matou a Carolyn? Porque eu não sabia se eles iam manter o final do livro ou não, né? E eu não vou falar nem isso, não, porque eu não vou dar spoiler, tá legal? Só que antes de falar um bocadinho sobre essa minissérie, que é muito bem produzida, elegante, com um elencão, tudo, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A história se passa em Chicago, né, The Windy City, a cidade da ventania. E aí você tem uma família, ela se passa no mundo dos advogados, dos promotores, são todos amigos e inimigos, tal, né? Então, assim, tem um pai de família que é um promotor, que tem a mulher, 2 filhos, está lá desfrutando da sua linda casa em Chicago, quando vem a notícia de que uma promotora fora brutalmente assassinada, tá? O corpo dela foi achado. E no começo ele é designado como promotor do caso, só que logo ele é deposto, porque ele tinha um tórrido, obsessivo caso com essa promotora. E aí, então, nas 8 capítulos, a promotoria, né? Porque daí tem o Tony Molto e um outro cara lá, que vão para cima desse nosso personagem central, do Rusty Savage, que é um ótimo exemplo para alunos de inglês de por que a gente não deve e não pode traduzir nomes, né? Porque senão o nome dele em português seria Enferrujado Selvagem. Mas enfim, esse cara vai ter que se defender porque ele afirma que não matou Carolyn. Só que aí então você vai ter os promotores de acusação colocando provas circunstanciais e tudo mais para tentar incriminá-lo. E como eu falei, né, o que mais importa na série durante os 8 episódios é a luta desses 2 homens, né, dos 2 promotores. Dos 2 atores estão muito bons, né? O Peter Skarsgård, o Jake Gyllenhaal, não sei como pronuncia lá. O elenco também de apoio, tá todo mundo bem, né? E aí você vai tendo assim, quais são os desdobramentos disso com relação à família do Rusty, né? Então, a esposa dele sabia que ele estava tendo um caso, ou que ele tivera um caso, só que aí ela vai ter que se deparar com isso se tornando público. A gente vai ver o negócio, os filhos, como que reagiram, e a gente vai ter assim várias instâncias, né, de como que o Rusty ele é temperamental, porque eu acho até que poderia em 8 episódios
daria para problematizar mais as coisas, né? Se é que eu tenho uma reclamação, é essa. Então é assim, porque a gente vê que ele faz aquela figura do pai amantíssimo lá, que foi desmascarado, e a gente não vê muito um meia-culpa. Tem lá no final uma coisa que ele fala, mas eu acho que ainda poderia ter sido mais bem explorado. Por quê? Porque tem 8 episódios em um roteiro bem legal, daria, né, para explorar isso melhor, e também daria para explorar, por exemplo, eles falam meio sem sentido de ironia, né? Aquela velha coisa, não, no julgamento não importa se é culpado ou não, o que importa é a narrativa criada para o júri, né? Acreditar ou não. Isso é falado sem problematização, sem ironia, mas eu entendi, é uma série mais assim, de escapismo mesmo, para a gente ver, ela é bem produzida, tudo, né? E tem alguns clichês, por exemplo, um bartender que vai ser assim, ele tem um doutorado em artes e é assim claro que a esposa do Rusty, que trabalhava numa galeria, vai conhecer, sabe aquela história assim? Você fala, meu Deus, isso é uma construção, né, típica de roteiro mesmo mas é tão clichê, né? Então é assim, legal a minissérie, eu não estou detonando, né? O que eu estou dizendo perdeu-se o potencial de você fazer uma minissérie de prestígio, tá? Do jeito que tá, ela é uma minissérie que a gente assiste, tem reviravoltas, mas ela tá mais no nível superficial dos fatos e não na discussão dos fatos, tá? Ou não na problematização dos fatos. E aí você pega, por exemplo, se eles têm que ter uma postura simpática ou uma postura para convencer o júri, os promotores de acusação, eles são bem antipáticos. Aí você pode falar, claro, eles são antipáticos, que é pra gente ficar do lado do personagem do Jake, lá, do Rusty. Então, só que essa antipatia dessas personagens aí, do Tony Moulton e do outro lado, LaGuardia, acaba deixando complicado. Mas eles estão em contato com o júri, né? Não é só em contato com o público que eles estão, né? Não é uma personagem que vai ter um contato só comigo, né? É uma personagem que vai ter com o espectador, é uma personagem que vai ter contato com o júri. Então teria que ter sido pensado nessas duas camadas. E assim, né? Como eles colocam lá a personagem do Tony Moulton, que é antipática mesmo, né? Aquele assim, é o cara solitário e ressentido, cuja única companhia é um gato, sabe assim? Então eu falei, nossa, oportunidade perdida nisso, né? Eu acho que poderia enriquecer, já que a gente está vivendo na tal era dourada da televisão, né? Então você tem grandes atores que topam ir para lá, para essas produções de streaming, quando você tem grandes roteiristas e tal, por que não você tentar fazer produtos que sejam mais consequentes? É só isso que eu estou querendo dizer, né? Eu não estou querendo dizer, não, estou dizendo, né? Eu não estou detonando a minissérie de nenhuma forma. Eu, inclusive, até maratonei, tá? É uma boa produção da Apple TV. Tchau!